Boa noite. Como sempre temos falado aqui, eu sou o pastor Isaías, da Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Estamos aqui mais uma quarta-feira da vitória, buscando a nossa vitória, buscando a minha vitória. E eu queria compartilhar algo para você, que nós estamos esperando por essa vitória. A Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, ela não possui a sede própria. E esse é um grande sonho que com certeza está no coração de Deus. Interceda por nós, ore por nós também, porque nós também aqui acreditamos que a nossa vitória está chegando e o melhor de Deus está chegando para nós. Fique até o final, compartilhe essa mensagem, mande para os seus amigos, porque ainda vamos continuar dizendo: o melhor de Deus está chegando. Senti nada tem sentido, sou entre nós, sou confundido. Em pecado fui concebido, mas tu morreste para me libertar. Senti nada tem sentido, sou entre nós, sou confundido. Em pecado fui concebido, mas tu morreste para me libertar. Vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar. Vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar. Senti nada tem sentido, sou entre nós, sou confundido.
Em pecado fui concebido, mas tu morreste para me libertar. Sem ti nada tem sentido, sou entre nós, sou confundido. Em pecado fui concebido, mas tu morreste para me libertar. Vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar. Vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar. E vem só me guiar, e vem só me guiar, e vem só me guiar, me guiar, me guiar. Eu quero transbordar, eu quero transbordar, eu quero transbordar, transbordar, transbordar. Vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar. E vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar, vem só me guiar. E vem só me guiar. Olá pessoal, eu sou o Vandir Rodrigues. Se você gostou desse vídeo, subscreva-se no meu canal, partilha com mais amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se você gostou desse vídeo, comenta bastante, partilha com mais pessoas e é nóis! Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos da Igreja Batista Betel em Pouso Alegre, irmãos internautas que participam conosco, pastor Isaías, obrigado pelo convite. Eu quero compartilhar, meus irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículos do 7 ao 13, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, e tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo mandou João escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e para cada igreja o Senhor Jesus Cristo disse algo muito específico, muito direto, muito próprio para cada grupo de irmãos, né? Para cada igreja local. Jesus ele escreve para igrejas locais. E o Senhor Jesus, para cada igreja, ele fala de erros daqueles irmãos, ele fala de acertos, ele fala de lutas. O Senhor Jesus Cristo fala das doutrinas daquelas igrejas, doutrinas erradas e problemas com doutrinas. O Senhor fala de disciplinar aquela igreja, caso não se arrependessem. E o Senhor também faz promessas para aquelas igrejas. Jesus conhecia de uma forma como ninguém cada igreja local, porque ele mesmo, um pouco antes, ele se apresenta a João como aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro,
e cada candeeiro representa exatamente cada igreja. Então o Senhor é aquele que passeia no meio da sua igreja, no meio dos irmãos, no meio da igreja local, conhecendo de forma a miúde, de uma forma muito especial, muito particular, muito íntima de cada um de nós, cada igreja. E para essa igreja, meus irmãos, em Filadélfia, o Senhor Jesus Cristo fala algo, e eu acredito que ele também fala conosco, porque apesar de ser igrejas reais, igrejas que existiram naquela época, mas a sua aplicação serve para todos os cristãos em toda a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, para aquela igreja em Filadélfia, o Senhor Jesus, ele fala algo e eu quero ressaltar algumas coisas. A primeira é que o Senhor se apresenta para a igreja em Filadélfia como aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi. Aquela cidade, a cidade de Filadélfia, naquela época, era uma cidade que era conhecida pelas suas cerimônias religiosas, por muitas opções religiosas, por muitos cultos religiosos. Havia, certamente, muitas programações e festas religiosas. Era o que acontecia naquela cidade. E, certamente, muitas opções, e certamente havia muitas verdades sendo pregadas, sendo faladas, e também havia uma sinagoga de judeus. E essa sinagoga hostilizava os cristãos, né? Eram aliados de Roma, e juntamente com Roma perseguia os irmãos, e essa sinagoga de judeus também se apresentava como a verdade, como aqueles que tinham a chave, que ninguém poderia entrar no céu se não passasse por ele, se não fosse através da sinagoga. Então a primeira coisa que Jesus fala para aquela igreja é se apresentar como o santo, o verdadeiro, então a única verdade. Não existia outras verdades, poderia haver um mercado religioso de tantas opções naquela época, mas Jesus se apresenta como o verdadeiro e que tinha e tem a chave de Davi. A chave de Davi, a chave do reino. Ele é o reino eterno, ele é o rei eterno. Mas a chave dos céus, a chave da vida eterna, a chave para a eternidade, a chave da vida, do gozo celestial é ele. Não as opções que existem, e hoje não é diferente, meus irmãos. Há tantas opções, há tantas verdades, há tantas doutrinas, as pessoas correm de um lado para outro, buscam, procuram coisas para saciarem, mas nós nunca podemos nos esquecer que a verdade, que a chave, que o verdadeiro é Jesus Cristo para nós e para toda a humanidade. Jesus é aquele que tem a chave para a eternidade. E o Senhor fala outra coisa para a igreja em Filadélfia. Ele diz que abriria uma porta que ninguém poderia fechar. Interessante que o Senhor Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Filadélfia como aquele que fechava e ninguém poderia abrir, e que abriria e ninguém poderia fechar. Mas para aquela igreja o Senhor diz: eis que tem uma porta aberta. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, mas para vocês eu tenho uma porta aberta, e esta porta ninguém poderá fechar. Meus queridos, é uma palavra muito interessante, e isso se cumpriu na íntegra com aquela cidade. A igreja de Filadélfia sempre teve uma bandeira cristã levantada em todo o período da história. Nunca se fechou. Mesmo depois que os muçulmanos invadiram e que aquela cidade se tornou uma cidade fechada, e mesmo depois, por exemplo, da queda de Constantinopla em 1453, com a invasão otomana, a invasão turca, em que os muçulmanos dominaram por completo aquela cidade, aquele lugarejo, sempre houve a pregação do evangelho, um grupo de irmãos. Hoje, por exemplo, atualmente, uma igreja, os cristãos são cerca de 120 mil, no meio de 8 milhões de muçulmanos.
mas a porta não se fechou, porque carrega uma promessa do Senhor Jesus Cristo de quase 2000 anos. O Senhor disse, ninguém fecha. Meus irmãos, quando a porta que o Senhor abre, quando o Senhor Jesus Cristo abre uma porta, ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre. E olha, essa palavra serve para nós, igreja, igreja do Senhor Jesus. É uma porta aberta pelo Senhor. A minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja, é uma porta aberta para a pregação do Evangelho e que ninguém pode fechar. A Igreja Batista Betel em Pouso Alegre é uma porta para a pregação do Evangelho que ninguém pode fechar. Alguém pode tentar, alguém pode se levantar, a adversidade pode vir, mas ninguém pode fechar, porque carrega essa promessa, a promessa do Deus vivo, a promessa daquele que tem a chave e que abre e ninguém fecha. Mas o Senhor Jesus Cristo fala uma terceira coisa para aquela igreja, e ele diz, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome, pois eis que eu faço com que aqueles que são da sinagoga de Satanás venham, se prostrem aos pés de vocês para que eles reconheçam que eu amei vocês. Irmãos, esta é uma palavra muito animadora, muito tremenda para nós, porque a promessa que o Senhor fez para aquela igreja é de que os inimigos não venceriam os cristãos, as adversidades não venceriam os cristãos, as adversidades, as lutas, as privações, as perseguições, os inimigos não venceriam, o diabo não venceria. A sinagoga de Satanás que estava plantada naquele lugar não venceria os irmãos. Os cristãos enfrentariam certamente os judeus que eram tão hostis, o império que era tão hostil, os cristãos venceriam, porque o Senhor caminhava com aqueles irmãos, porque o Senhor estava no meio daqueles irmãos, porque o Senhor carregava aqueles irmãos. E esta é uma palavra tremenda para nós. Qual é a sua luta? Qual é a sua adversidade? Qual é a perseguição? Quem são os seus inimigos? Coloque essa palavra no seu coração. O Senhor fará com que todos os seus inimigos se prostrem diante dos seus pés. Agora, baseado em quê? Baseado na sua palavra. Você guarda a palavra. Você não nega o nome do Senhor. Você é um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um cristão que ama essa palavra, um cristão que guarda a palavra, um cristão que anda segundo a palavra do Senhor, se torna imbatível. Não podemos, meus irmãos, negociar isto jamais. É a palavra que vence todas as coisas, é a palavra eterna. Tudo aqui passa, tudo que nós estamos enfrentando aqui, todas as lutas elas passam, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é eterna, ela jamais passará sem que se cumpra na sua totalidade. E o Senhor ainda faz duas promessas que eu quero citar aqui, meus irmãos. A primeira, eis que farei com que vocês sejam colunas na casa do meu Deus. Meus irmãos, 17 anos antes de Cristo vir ao mundo, houve um terremoto naquela cidade em Filadélfia, e que devastou aquela cidade. Era uma cidade que tinha muitos abalos sísmicos e que havia um movimento de terremoto contínuo naquele lugar. Então, Tibério César, na época era o imperador, ele reconstruiu a cidade e ele deu um novo nome para aquela cidade, deu o nome de Nova Cesareia. Não era mais Filadélfia, passou a ser Nova Cesareia. E Jesus Cristo, então, os moradores daquela cidade, aliás, tinham muito medo de haver terremoto. Eles viviam sob constante receio de cair, de morrer, de desmoronar tudo. Mas o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa para os cristãos, que também certamente tinham muito medo de morrer, porque a cidade tinha sido devastada, destruída. Mas o Senhor fez uma promessa dizendo: farei de vocês colunas, farei de vocês sustentáculos. Essa cidade ela pode cair, essa cidade pode desmoronar. As paredes dessa cidade, as rochas dessa cidade podem rolarem, mas os cristãos serão colunas, colunas na casa do meu Deus.
Jesus prometeu isso. Mas uma segunda promessa ainda que o Senhor fez foi que eu darei um novo nome. Como aquela cidade certamente tinha um orgulho muito grande de terem recebido o nome do imperador, Nova Cesareia. Mas para Jesus e para o cristão, isso é coisa aqui da terra. Darei um novo nome, o nome da cidade do meu Deus, o nome da Nova Jerusalém que desce do céu. Portanto, meus irmãos, a aplicação que nós fazemos aqui é que o cristão, ele está firme. O cristão, ele é forte no Senhor. O cristão que é fiel se torna imbatível. E ele recebe o nome, não o nome de uma cidade, o nome de algo que lhe dê honra aqui na terra, mas a honra vem dos céus, da Nova Jerusalém, um cidadão dos céus, um cidadão da cidade celestial, um habitante do reino eterno. Meus queridos, em meio a tudo isso que nós estamos passando, é nesta guerra aqui na Terra, seja esta da pandemia, seja outras, no casamento, no emprego, na dificuldade da vida, nós como igrejas, nesse momento em que a gente está lidando com coisas novas, né? Sabemos como é que vai ficar tudo depois, mas é na guerra que surgem os grandes combatentes, os verdadeiros guerreiros. É no meio da luta, é quando a gente está prensado como aqueles cristãos estavam, de um lado o império, de outro a sinagoga de Satanás, os judeus hostis e que perseguiam. Mas é aí que surgem os santos, aqueles que os irmãos já sabem, né? Jesus não tinha nada a dizer contrário àquele grupo de irmãos. Uns irmãos que eram pequenos, Jesus falou, vocês são fracos. Fracos não, vocês são fortes. Vocês guardam a palavra. Vocês estão no meio de uma guerra. É no meio da guerra que surgem os melhores. Essa nossa geração precisa passar mais por lutas para que se torne uma geração melhor. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está se tornando melhor, porque está ficando os verdadeiros, está ficando aqueles que são fiéis, aqueles que guardam, aqueles que caminham na presença, aqueles que caminharão lado a lado o tempo todo. O Senhor está fazendo algo tremendo, meus irmãos. Esta palavra é para nós, é para mim, é para você. Seja qual for a luta, a dificuldade, o medo, aquilo que estamos passando, essas promessas são para nós. O Senhor Jesus Cristo diz essas palavras para mim e para você nesses dias. Louvado seja o nome dele. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, muito obrigado por esta palavra tão poderosa, tão tremenda, pelas promessas que o Senhor nos concede por meio dessa palavra e que eu tomo posse, que nós tomamos posse neste momento. E, Senhor, louvado seja o teu nome, que sempre andemos, Senhor, guardando a tua palavra, conservando, Senhor, a fidelidade ao teu santo nome, não negando a fidelidade nas coisas do Senhor, a ti, ó Deus, para que o Senhor faça a tua vontade. Obrigado pela porta aberta, que ninguém pode fechar. Obrigado por nos fazer colunas. Obrigado porque os nossos inimigos se prostram, as adversidades se prostrarão, mas o Senhor nos manterá de pé. Grande é o teu nome, louvamos, te agradecidos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Abraço. Graça e paz para todos os irmãos da Igreja Batista Betel. E em especial ao meu amigo pastor Isaías, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre essa igreja. Quero parabenizar a igreja, quero parabenizar o pastor Isaías por essa iniciativa de levar este culto através do YouTube e das plataformas digitais, né? Um culto em casa, onde a igreja do Senhor e o mundo até está passando por uma dificuldade muito grande, né, devido a esta pandemia. Mas graças a Deus, que Deus tem usado o pastor Isaías, tem usado
a Igreja Batista Betel para ser um canal de bênção para muitas vidas. Eu quero louvar a Deus que, através deste canal, pessoas têm sido resgatadas, pessoas têm sido libertas e transformadas pelas mensagens e pelos louvores que o Senhor tem abençoado e levado para muitos lares. Eu sou o pastor Eliseu, cantor, e eu canto esta música, Quando Deus, o tema da minha música, Quando Deus entra em cena. Eu quero dizer para você do cuidado de Deus no momento no momento de crise. Talvez você fique perguntando, como eu passarei por essas dificuldades? Eu quero te levar a uma história bastante conhecida nossa, Moisés. Moisés, quando estava perante aquele mar, ele não viu saída. Para ele não tinha mais como sair, mas como fugir dos carros de Faraó que vinham logo atrás. Mas Deus perguntou a Moisés, Moisés, o que tu tens nas mãos? Moisés tinha um cajado. Ele apresentou a este cajado a Deus. E Deus falou para Moisés, toca no mar. Eu não sei o que você tem em suas mãos, não sei qual é o seu dom, não sei se você louva a Deus, não sei se você prega a palavra, eu não sei a sua chamada. Mas saiba de uma coisa, usa o dom que Deus te deu, que através deste dom as portas vão se abrir e a história da sua vida vai mudar. Deus tem um projeto novo para você. Eu quero deixar esta palavra de confiança para você, esta palavra de ânimo, porque nesses dias nós precisamos de ânimo e força que venha da parte do Senhor para abençoar as nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Eu vou deixar para vocês aqui a bênção apostólica. Estende as suas mãos para receber a bênção da parte de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e anseiam a vinda do Senhor, que o povo de Deus diga amém. Quando Deus entra em cena, o sobrenatural acontece. No instante, fração de segundos, faz acontecer. Foi assim quando Moisés enfrentou o Faraó. Na frente tinha o mar, atrás vinha Faraó. O povo se desesperou. Moisés acreditou que não estava só e disse a Deus, o que eu faço agora? Não me tiraste do Egito pra morrer aqui. E Deus respondeu, Moisés, o que tem nas mãos? Moisés creu, tocou, o mar se abriu e o povo passou. Do outro lado, quando Deus entra em cena é assim, ninguém pode impedir seu agir. Algo sobrenatural acontece, não depende de você nem de mim. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Se é preciso, Ele até desfaz, pra honrar
o que eu faço agora. Não me tiraste do Egito pra morrer aqui. E Deus respondeu: Moisés, o que tem nas mãos? Moisés creu, tocou, o mar se abriu e o povo passou. Do outro lado, quando Deus entra em cena é assim. Ninguém pode impedir seu agir. Algo sobrenatural acontece. Não depende de você nem de mim. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Se preciso, Ele até desfaz. Para honrar e dar vitória um dos filhos teus. Para o mundo inteiro, porque Ele é Deus. O impossível vai acontecer. Basta você crer, comece a receber. Renovo, libertação. Recebe a cura, recebe a unção de vida, de ousadia, que quebra todo jugo, toda maldição. Recebe graça e poder, tudo que precisas pra vencer. Seja revestido e fortalecido. Deus é com você. Renovo, libertação. Recebe a cura, recebe a unção de vida, de ousadia, que quebra todo jugo, toda maldição. Recebe graça e poder, tudo que precisas pra vencer.